Aleluias. Aleluias, boa noite. Sejam bem-vindos. Mais uma live para engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é poderoso. Aleluias. Glórias a ti. Bem-vindo, bem-vinda. Mais um dia que Deus nos deu para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a ti para todo sempre. Amém. Seja bem-vinda. A paz, Neidinha. Paz, minha querida, seja bem-vinda. A paz do Senhor. Bem? Glória a Deus. Amém. Vamos aguardar, né? As irmãs chegarem. Tá entrando na live. Amém. Deus tem uma mensagem para nós nessa noite. Tem uma mensagem de Deus, uma reflexão, né? Vinda da parte de Deus. E Deus vai falar aos nossos corações, como falou ao meu, aguardando as irmãs queridas chegarem, na paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Deus Altíssimo. Muito bom estar aqui, né? Minha primeira live do ano. Aleluias. De muitas, em nome de Jesus, para honrá-lo e engrandecer o seu nome. Amém. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Estou aguardando, sejam bem-vindos, vão entrando. Só estou aguardando, né? Iniciei agora o vídeo para que as irmãs, né, venham a estar conosco nesta noite. Em nome de Jesus, para que elas possam estar chegando. Amém. Sejam todas bem-vindas. Eu gostaria que colocassem o link lá, né, no grupo. Amém, Alice. Seja bem-vinda. Paz do Senhor, minha irmã. Sim, muito bom estar ouvindo e refletindo sobre a palavra do Senhor. Com certeza, Alice. É muito bom. É mais uma oportunidade, né? Nenhum encontro com Deus é em vão. Nenhum encontro com Deus, né? A gente sempre aprende, a gente sempre está aprendendo. Amém? Gostaria que colocasse o link, né, lá da live no grupo das guerreiras de oração. Grupo das guerreiras. Paz do Senhor, Neia, minha amiga. Seja bem-vinda. Amém, amém. Glória a Deus, eu recebo. Neia, você pode compartilhar o link lá no grupo das guerreiras? Só estou dando um tempinho para as pessoas irem chegando, né? As irmãs, os irmãos, para estarem aqui e puder, né, colocar o link lá. Eu agradeço. Tá bom? Hoje, Deus, mais uma oportunidade da gente estar louvando e engrandecendo. O som tá bom, gente? Tá todo mundo me ouvindo? Tá ótimo? Se alguém puder dizer que se o som tá bom, eu agradeço. Se tá tudo certo no som. Se estão me ouvindo bem, né? No caso. Bem-vinda, Darcilene. A paz do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o teu nome. Neia, você pode compartilhar o link lá, fazer um favor pra gente, lá no grupo das guerreiras? Eu vou começar aqui a colocar o louvor daqui a 2 minutinhos, pra gente ter um número de irmãs. E você que está chegando, que já está aqui, pode compartilhar para alguém, que a palavra de Deus é para ser compartilhada. Porque tem muita gente sedenta da palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. Que Deus possa, né, estar nesta noite, né, cada vez mais próximo da gente, e a gente sentindo essa presença, né, aqui no nosso meio, como sempre. Tá bom, Neia, tá bom. Estou esperando
que a gente possa começar. Amém, Alice. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou começar aqui com um louvor e logo em seguida a gente vai orar enquanto as irmãs começam, né, a vir lá também do grupo, entre outros que estão aqui. Amém? Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor nesta noite. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, esteja aí com você. Que você sinta a presença de Deus aonde você estiver. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que o Senhor Deus ilumine você nesta noite, nesta hora. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa estender a tua graça e o teu amor e te encher da presença dele aí aonde você está. Em nome de Jesus. Paz, Patrícia, seja bem-vinda. Amém. Vou colocar aqui o louvor. Enquanto isso, as irmãs vão chegando, os irmãos também. Amém. Espero que vocês estejam ouvindo. Oi, Laura, seja bem-vinda. Sei que estás neste lugar. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor, pedindo para que Ele esteja junto conosco, aonde você estiver, que o Espírito de Deus e o Senhor esteja aí presente com você. Amém. Laura, Neide, Mar, Fátima, sejam todas bem-vindas. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Mas o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonarás. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Vamos louvar, irmãs, louvem aí onde vocês estão. Vamos louvar esse Deus que é tão bom, que é tão justo. Louvado seja Deus. Davi, sei que estás neste lugar. A tua multidão, eu amo teu nome, o teu amor vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, nunca abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Louvado seja Deus. Receba o nosso louvor nesta hora, Senhor. A nossa adoração nesta hora. Receba, Deus, todo o nosso amor, nosso carinho por Ti. Louvado seja Deus. Louvem, mães, onde vocês estão. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantas, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso,
poderoso Deus, maravilhoso, santo e poderoso Deus. Louvado seja o Deus, santo, 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 santo. É digno de toda honra e toda glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja Deus, glória. Sejam bem-vindas Maria José, Miriam Fonseca, Eliane, as demais irmãs que estão aqui, irmãos também. Que o Senhor os abençoe. Glória a Deus. Que um momento bom, uma oportunidade de estar, minha primeira live do ano. Glória a Deus por isso. Denise Aparício, minha querida, seja bem-vinda. É a primeira live do ano, então vamos fazer nossas apresentações. Como é a primeira, meu nome é Rejane, sou da Igreja Lagoinha de Niterói, pastor Felipe Valadão, Mariana Valadão, sou diaconisa, intercessora lá também na igreja, entre outros departamentos. E já estou lá há 6 anos. E estou aqui no grupo das Guerreiras de Oração desde o início, né? Desde o início. E sou grata a Deus por ter me escolhido, por estar participando de um grupo tão abençoado, de um grupo tão, assim, genuíno, sabe? E esse projeto saiu do coração de Deus, o grupo Guerreiras de Oração. Começamos pelo WhatsApp. Estamos, obviamente, ainda no WhatsApp, mas Deus pediu que a gente ampliasse um pouco, viéssemos aqui para o Facebook. Somos do estado do Rio de Janeiro e tem irmãs de vários lugares do estado, fora do país e variados, né? Aqui mesmo do Rio de Janeiro, do centro, Baixada, em outros estados também. E somos agraciados por ter vocês aqui. E hoje é um momento para a gente estar adorando ao nosso Senhor, glorificando, refletindo, né, na mensagem que Deus tocou no meu coração, em oração que eu fiz. Todas as irmãs oram para ver o que Deus quer falar com a gente. E hoje pela manhã, quem não assistiu, o da Ana Castro, ela falou algumas coisas que Deus trouxe na mensagem que eu vou falar aqui, né? A gente vai refletir hoje aqui nesta noite. Então eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, minha primeira live do ano, e de muitas em nome de Jesus. Bem, sem demoras, já fiz a oração antes, para quem não, né, as irmãs que chegaram depois, e nós cantamos logo em seguida, a gente já cantou, né, já louvor ao Senhor. E se vocês, irmãs, perceberam aí, a mensagem de hoje é como você deve entender os momentos difíceis na vida. E Deus me deu, para quem gosta da Bíblia, o texto se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo de 7 a 10. Amém? Então, quem está com a Bíblia, quiser anotar, 2 Coríntios 12, no versículo de 7 a 10. Vamos lá, a palavra de Deus. Que diz assim: o espinho na carne. E para que não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né, essa de 2 Coríntios, né, quando Paulo, né, ora a Deus e Deus o responde. Bem, irmãs, o tema é como devemos entender os momentos difíceis, isto é, os sofrimentos que nós passamos na vida. Ninguém gosta de passar por sofrimentos. Nem o apóstolo Paulo, que a gente percebeu logo no versículo 7. Ele também não queria passar pelo sofrimento que ele estava passando. Ninguém gosta. E nós estamos iniciando, dando ainda o ano.
E vimos ainda que esse ano já que nós estamos aqui, já no dia 14 de janeiro, nós já temos visto tantas tristezas, tantas desolações, tantas perdas. A gente pode dizer, o mundo está sofrendo. E desde o ano passado a gente está vendo a Covid, morte, além do Covid, né, com tantas pessoas, infelizmente, né, vindo a falecer pelo mundo. A gente tem visto também violências diversas também pelo mundo. Então o mundo está passando por sofrimento, ele está passando por umas situações bem conturbadas. E a gente tem presenciado isso, né? Tem visto as pessoas sofrendo, e as pessoas estão sofrendo, o mundo está sofrendo. Então, muitas pessoas passando, pessoas, né, que conhecem a Deus e que não conhecem a Deus. Então, nós, como igreja de Deus, nós também temos passado por sofrimentos, né? A gente tem perdido pessoas próximas pelo Covid, por exemplo. Nós temos visto irmãos e irmãs, infelizmente, vindo a falecer pelo Covid. Nós recentemente perdemos, não foi pelo Covid diretamente, mas nas complicações também, ela tinha, né, a nossa querida irmã. E que, assim, a gente não quer perder, né, as pessoas próximas. A gente não quer perder, né, a Tânia deixou um legado, maravilhosa, serva, mulher de Deus, mas a gente perde, ela completou a sua carreira. E ficamos aqui. Como eu estava dizendo, falando sobre momentos difíceis, sofrimentos, muitos de nós, né? E muitos, nesse momento, o mundo, principalmente as pessoas, né, seculares, as pessoas que são do mundo, que não conhecem a Deus, que não confessam a Cristo, eles sempre vão fazer a primeira pergunta: por que Deus permite o sofrimento? A primeira coisa que as pessoas vão fazer é sempre questionar. Como se Deus diz que é bom, permite ter sofrimento no mundo, ou permite que as pessoas, né, passem por sofrimento? Sejam bem-vindas as irmãs que estão chegando agora, Luildes, Neia, as pessoas que estão, as minhas queridas irmãs que estão chegando. Bem, para a visão secular, para a visão das pessoas do mundo que não conhecem ainda o Senhor, o sofrimento jamais é parte significativa da vida, mas apenas uma interrupção, um impedimento. Veja bem, para elas é uma interrupção, apenas um impedimento. O que a gente vê quando as pessoas que não confessam a Cristo, como elas passam o sofrimento? Elas passam o sofrimento como se fosse o fim do mundo. Elas paralisam, sim. Muitas se matam, muitas se cortam. Porque quando não tem a sua fé em Cristo, elas ficam focadas no sofrimento, constantemente. Então elas ficam paralisadas. Por isso que é um impedimento. Por isso que as pessoas que não conhecem a Deus, elas se sentem paralisadas ali. Elas ficam ali. E muitas coisas ruins acontecem ali, nesse meio tempo, na vida dessas pessoas. Para responder essa pergunta, por que Deus permite sofrimento, a gente tem que voltar no Éden, no início, onde Deus criou todas as coisas. Quando Deus criou o Éden, criou o início do mundo, não tinha sofrimento. Tinha algum sofrimento ali? Na presença de Deus não existe sofrimento, e não tinha sofrimento. Deus criou o mundo assim, né? Porém, o diabo veio e distorceu, né, a visão da Eva. E como o diabo gosta de distorcer, né, a visão sobre as pessoas, ele distorceu, né, fez com que Eva, né, deixasse de acreditar e de confiar em Deus, e aí pecou. E aí Adão e Eva, né, acabaram pecando. Amados, Deus, ele é bom o tempo todo. Não há imperfeição em Deus. Deus é bom. Mas o pecado mudou tudo. Quando o pecado entrou no mundo, ele mudou. Porque o sofrimento passou a entrar aí o sofrimento no mundo. Todo sofrimento, dor, lágrimas derramadas sobre a terra, ou é um resultado direto ou indireto do pecado. O homem passou então a ter que conviver, né, com os sofrimentos que a vida pode nos trazer. Então, independente se sejam pessoas boas, pessoas ruins, não importa. Todas agora, devido ao pecado de Adão e Eva,
né, temos que passar, né, um momento aqui, outro momento lá, pelo sofrimento. Nós temos que entender que ninguém está impune de passar por sofrimento na vida. Ninguém. Enquanto estivermos aqui, nesse mundo que é passageiro, nós não temos como escapar, né, de passar por alguma situação. Passar por uma perda, como o mundo está, né, passando devido aí à questão da Covid. Né? Vamos olhar então, meus irmãos, para o texto que nós acabamos de ler, aqui agora em 2 Coríntios 12, no capítulo 7 e 10. Eu vou destacar a frase desse versículo. A frase é: mas ele me disse, minha graça te basta para você. Minha graça te basta. Vamos destacar, minha graça te basta. Vamos falar sobre a graça de Deus operando em nós no sofrimento? Porque a gente fala assim, graça e paz. Graça e paz para você, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor. A gente fala da graça. Mas será que todos os cristãos entendem o que é a graça? O que a graça opera em nós? O que a graça pode operar em nós? Boa noite, Priscila. O que a graça pode? Então, primeira coisa, o que é a graça de Deus? Graça é um favor imerecido da parte de Deus, alcançando os que não merecem. Seríamos nós lá atrás, aqueles que, né, a gente já aceitou a Cristo, somos novas criaturas. E não pode conquistá-la. Né? Ele abre caminhos para nos relacionarmos com Deus. O véu foi rasgado. Né? Ele trouxe a salvação e nos livrou do pecado e nos tornou filhos e servos de Deus. Essa é a graça. Mas quem é a graça? Jesus é a graça. Ele é a graça, ele é o agente da graça, ele é a própria graça. E aí, quando a gente vem falando que quando Jesus morreu e ressuscitou, nós fomos enxertados nele. Tudo que ele tem, tudo que ele possui, nós também possuímos, porque nós estamos enxertados em Jesus. Essa é a graça. E o Espírito Santo é o Espírito da graça. Está lá em Hebreus 10, no versículo 29. O Espírito da graça opera em nós. Então, Cristo em nós, a esperança da glória. Isso, Cristo em nós. Somos filhos e filhas de Deus. A graça de Deus, né, nos trouxe toda essa salvação, liberdade. Não somos mais pecadores, somos justiça de Deus, porque nós somos justificados em Cristo Jesus, o Cordeiro Santo. Essa é a nossa realidade. É um favor imerecido. Como nós cantamos, o louvor é o favor de Deus. E nós vivemos esse favor, não por mérito nosso, mas pelo amor que Deus nos derramou. Em João, no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A graça do Senhor Jesus está sobre cada crente. Nós temos a graça de Deus e nós devemos usufruir da graça de Deus. Nós estamos enxertados em Cristo. Nós temos o Espírito da graça, que é o Espírito Santo, que nos traz vida. E além do Espírito da graça nos trazer a vida que está em nós, ele nos traz o revestimento, como em Pentecostes, o revestimento de poder, para que os dons sejam ativados do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo, é pelo esse revestimento de poder do Espírito da graça derramado em nós, ativando os nossos dons. Por que é necessário ativar os nossos dons? Preste atenção, minhas amadas irmãs e irmãos, porque a graça nos habilita para frutificar. Olha aí os frutos do Espírito, a graça te habilita. O Espírito da graça opera em você para frutificar. Veja que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, quem quiser anotar, 1 Coríntios 15, no versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluias, glória a Deus. Então Paulo, em 1 Coríntios, reconhece que a graça de Deus, sou o que sou. Minhas amadas irmãs, como nós estamos começando a entender, primeiro a gente vai estar entendendo o que é a graça. E entender que a graça
ela nos habilita a frutificar, ela é operacional, ela age em nós, ela nos transforma de dentro para fora. Então, quando Paulo fala, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida através de Jesus, Jesus é a graça. Então, o que opera em nós para o mundo secular, a gente viu que a tristeza, ela é como se fosse um tsunami. As pessoas, elas muitas das vezes não vão suportar determinados fardos, determinadas situações, perdas, né, também. Então a gente vê as consequências para quem não tem a graça de Deus. O que acontece, por isso que é importante falar da graça de Deus, para que essas pessoas que não entendem a Deus passarem a entender que ela, em Deus, ela consegue frutificar e passar pela situação, porque ela teria a graça de Deus. Minhas irmãs, bem-vinda, Nete. Minhas irmãs, quem quiser estar compartilhando a palavra de Deus aqui é para compartilhar. Quem for chegando, quiser compartilhar para alguém, se acha que alguém merece estar ouvindo, né? Acho que todo mundo merece ouvir a palavra de Deus, podem compartilhar essa mensagem. Todas as mensagens aqui, né, das irmãs do grupo. Então, a graça. Lembra que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Mas na nova aliança, nós estamos enxertados em Cristo Jesus. Nós estamos nele, nós temos a força dele, nós temos a alegria dele, nós temos a paz que excede todo entendimento em Cristo. O em significa pertencimento. Nós somos filhos de Deus. Todo filho de Deus que realmente nasceu de novo e realmente teve encontro com o Senhor, ele tem a graça e o Espírito da graça para estar desfrutando e para frutificar. Neste versículo, então, mostra que para nós, hoje, nesta noite, nessa reflexão, que a graça de Deus é útil para Paulo. Ele frutifica na graça, para a glória do reino de Deus. E nós, perceba, irmãos e irmãs, assim nós também devemos frutificar mediante a graça, em meio ao sofrimento, assim glorificamos o nome do Senhor em nossas vidas. O mundo carece dos filhos e filhas de Deus. Porque Deus me falou assim, mas falar sobre isso, Senhor? Nesse momento, falar sobre isso, sim, porque a gente precisa entender, como no início da palavra eu disse, o mundo está passando por um sofrimento. Cadê os filhos e filhas de Deus que frutifiquem para que mostrem a luz, para que mostrem a verdade, para que mostrem a paz de Cristo através da sua vida? Quando aqui em 1 Coríntios, que eu acabei de ler, que ele falou que a graça, Paulo falou que minha graça me foi concedida, não se tornou vã. Irmãos e irmãs, a graça de Deus não pode se tornar inútil em nossas vidas, não pode ser vã, nem para nós mesmos, porque ela tem que operar também em nosso favor, nesses momentos difíceis, nesses momentos de sofrimento, mas você também vai ser o espelho da graça de Deus para o outro irmão e irmã dentro da igreja, fora da igreja, para os seus vizinhos, no seu trabalho, aonde você estiver. Nós fomos chamados para ser sal e luz do mundo. Que sejamos sal e luz do mundo. Nós temos que frutificar em Cristo Jesus. Nós temos que frutificar, né, no Espírito Santo, no Espírito da graça. Nós temos que ser luz para as pessoas. Seja os da casa, né, da igreja, fora da igreja, onde você estiver, na sua família. O mundo carece de ver essa fé. O mundo carece de ver a graça de Deus transbordando em nós. Pela graça, precisa ver a sua postura, precisa ver a sua fé, precisa ver, sabe, a sua firmeza, precisa ver o entendimento que você é filho e filha de Deus nas suas ações, nas suas atitudes, porque o mundo está carecendo que a gente frutifique em Cristo Jesus. Voltando então para a palavra que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor, a minha graça te basta, foi o próprio Senhor lembrando a Paulo que a graça de Deus estava nele. Ele não pensou, olha só, a minha graça te basta, eu estou, né, foi derramada essa graça, eu estou aí com você. Para poder Paulo assim, entender assim, olha, frutifica através da graça. Ele precisava frutificar. Então, minhas irmãs, qual a diferença que a gente está vendo de pessoas seculares que infelizmente ainda não conhecem a Cristo, não conhecem dessa graça,
a gente começa a entender que nós não estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos em nenhum momento, seja na alegria, seja no sofrimento. Jesus está sempre conosco. Já que nós estamos passando a entender, que não estamos sozinhos no sofrimento, nós nunca passamos sozinhos pelo sofrimento. Jesus está conosco pela graça. Eu vou trazer então 3 entendimentos sobre sofrimento. O que eu pude trazer olhando essa palavra, que aprendi muito, falou muito ao meu coração. E a gente vai trazer pelo menos 3 entendimentos que a gente possa refletir em relação a sofrimento. Todo cristão tem que entender que a graça de Deus te habilita para passar pelo sofrimento. Por quê? Porque Jesus nos trouxe para liberdade. Se é para liberdade, Ele nos trouxe para que a gente possa frutificar, que o Espírito de Deus flua através de nós e que a gente siga, né, perseverante. Amém? Minha líder chegou. Boa noite, Denise. A paz. Para que a gente possa continuar perseverando. Lembra lá do início que eu falei que para o mundo secular, o sofrimento significa apenas uma interrupção, um impedimento. Paralisa. Para o mundo, para as pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a graça, não desfrutam dela ainda, eles ficam paralisados. Eles sofrem em demasiado porque não entendem e não conhecem ao Senhor. Mas para nós, como cristãos, e nós também como cristão, tem muito cristão que infelizmente passa pelo sofrimento, ou passa pelas perdas, né? A gente perde familiares, perde pessoas queridas, né? Infelizmente aí eu trouxe o exemplo do Covid, ou às vezes por violência, infelizmente também, e aí se comporta como fosse uma pessoa que não conhecesse ao Senhor, como se não conhecesse a Deus, como se não tivesse mais nenhuma esperança, como se não tivesse mais, como se não tivesse mais nada, assim, acabou, a vida acabou, meu Deus, isso aqui é insuportável. Não. Nós cristãos não podemos esquecer que a graça de Deus foi liberada para nós. Nós temos a graça que nos habilita a frutificar. E a gente vai entender isso, né, já. Então, assim, nós não podemos ser como as pessoas do mundo que não conhecem a Deus. Nós já estamos em Cristo Jesus. A questão é metanoia. A questão é a gente se posicionar. A questão é a gente entender o que está acontecendo à nossa volta e saber que o sofrimento faz parte, infelizmente, do mundo. Perdas, né, nessas situações aí que nós estamos vendo agora no mundo também, infelizmente. Para que a gente esteja sempre posicionados, maduros o suficiente, para saber que Jesus caminha conosco. Você nunca vai estar só, porque para as pessoas do mundo, elas estão sozinhas, sofrendo sozinhas, e o mundo acabou. Então vamos lá, refletir nos 3 entendimentos sobre sofrimento. O primeiro entendimento que nós temos que ter é que o sofrimento é inevitável. Versículo 7, aqui que nós lemos o capítulo no 2 Coríntios, né? Que diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Quer dizer, Paulo relatou o seu problema, o seu sofrimento. Ele estava sofrendo, mas o sofrimento é inevitável, irmãos e irmãs. É impossível passar pela vida sem. Acredite, Deus sabe equilibrar em nossa vida as bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. Veja que o próprio Jesus não deixou, né, em sua palavra, e deixou uma palavra de incentivo para nós. Em João, no capítulo 16, no versículo 33, diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero destacar 2 palavras: em mim e tenham paz. Em mim, em Cristo Jesus, a nova aliança, estamos nele. A paz vem dele, ele é a fonte. Por isso que em mim vocês tenham
paz, porque eu sou a verdadeira paz, não sou a paz que o mundo dá. Que é tipo assim, até um tempo aqui, umas 3 horas você tem paz, no outro momento você não tem paz, é só nesse dia, no outro dia você não é assim. A paz de Deus, ela já foi dada, ela já foi liberada. Jesus já liberou essa paz. A questão é se a gente tem que se posicionar e tomar posse daquilo que já foi liberado. Essa paz já foi liberada. Ela já foi liberada. Ela já está disponível, porque é a graça. E aí a gente precisa de se posicionar. É coisa que eu refleti nessa palavra que Deus me fez, né, trazer, que Ele colocou essa palavra no meu coração, Ele apresentou essa palavra. E a gente tem que entender que a paz, ela já foi liberada. Fique em paz, porque a paz já está disponível. A questão é que você tem que se posicionar, meu irmão, minha irmã. Tem que se posicionar. E lembrar sempre que a graça de Deus está com você. E que o Espírito da graça, que é o Espírito Santo, opera em você. É a vida em você. É isso que nós temos que lembrar. Independente, então, irmãos e irmãs, das circunstâncias, nós teremos paz de Jesus para desfrutar. Isto é paz no meio do sofrimento. Isso o mundo não conhece. Quem conhece sou eu e você que está aí me assistindo nessa hora. Essa paz é liberada para todos aqueles que creem, já está disponível. Então o mundo carece dessa paz. Quem vai apresentar essa paz para o mundo? Sou eu e você, os filhos de Deus que foram chamados para ser sal e luz do mundo. Não foram chamados para fazer tormenta no mundo. Nós somos chamados para ser luz. Luz para as pessoas da nossa casa, trabalho, na igreja, no seu estudo, na sua faculdade, na sua escola, não sei aonde você trabalha. Mas a paz, ela tem que ser apresentada. Mas quem apresenta essa paz? Porque as pessoas vão olhar para você, nossa irmã, olha irmão, você passa por luta, você passa por sofrimento, mas você está de pé, você está bem, sabe? Você está sorrindo, você está no seu lugar, na sua posição. Mas é assim que temos que ser. É assim que temos que agir, porque assim a gente mostra que somos verdadeiros filhos e filhas de Deus. E Deus me deu essa convicção, essa palavra. Eu falei assim, Senhor, então essa paz eu preciso passar para as outras pessoas. Você vai falar para a pessoa, olha, sim, eu passando por lutas, mas a paz de Cristo eu a tenho, porque ela já foi liberada há mais de 2000 anos atrás. E você passa essa paz. Eu quero essa paz que você tem. Eu quero usufruir dessa alegria que você tem. Eu quero usufruir dessa perseverança que você tem. Você só consegue ter perseverança, alegria, somente mediante a graça de Deus. Porque a graça de Deus te faz frutificar. A graça de Deus. Olha a bondade do Senhor. Olha a bondade do Senhor. Porque Ele não nos deixaria sozinhos em meio a tribulações, em meio a sofrimentos, porque Ele sabe que o homem, a carne, tende a sucumbir. Quantas pessoas do mundo secular a gente vê sucumbindo, se suicidando, infelizmente, se cortando, infelizmente. E aí a gente tem a graça de Deus, porque é aquilo, eu estou com vocês. Vocês estão em mim. Vocês me pertencem. Então tudo que sou, tudo que tenho está em vocês. Então por isso que no meio do sofrimento, o sofrimento para a palavra, para o reino de Deus, na verdade, é um trampolim para que a gente possa glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. Para mostrar o Senhor, para glorificar o Senhor. Porque toda vez que alguém te perguntar por que você está sorrindo, você não acabou de perder seu esposo, sua esposa, seus filhos. Eu estou sorrindo porque Cristo está em mim, a graça de Deus me faz sorrir. É isso que a gente tem que mudar a mentalidade, irmãos e irmãs. A palavra de Deus, ela está nos ensinando, ela nos ensina. A palavra de Deus, ela é metanoia, transformação de dentro para fora. Nós precisamos entender que quando nós estamos passando, nós temos que glorificar o nome do Senhor. E a gente pode glorificar o nome do Senhor com várias atitudes. Até o seu silêncio, a sua postura, também glorifica o nome do Senhor. Quando você se posiciona na palavra,
O mundo carece isso. E a gente tem que entender como cristãos que a gente tem a graça derramada e a gente precisa começar a trazer essa ação da graça para a vida da gente. A palavra de Deus nos diz isso. Eu não sou eu que estou inventando, não é a Rejane que está... Não, a palavra de Deus diz, porque quando o Senhor falou para Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, Paulo. É isso que eu queria dizer. Eu estou com você e você está em mim. Somos um. A minha graça te basta, Paulo. Vai sorrir. Glorifica o meu nome através desse sofrimento. Mostra ao mundo quem sou através disso. Então, por isso hoje Deus está deixando essa mensagem para mim e para você. A minha graça te basta. Guarde essa frase para você a partir de hoje, quando você lembrar, entrar em sofrimento. Ou se você, alguma tristeza ou alguma coisa vier para, sabe, para te causar dano, você lembra, a minha graça te basta. Eu me emociono. Não vou chorar, mas eu no meu coração estou emocionada. Porque se lembrar da graça de Deus, é a graça de Deus, não tem outra coisa melhor para nós cristãos. E o mundo não conhece essa graça. E nós precisamos apresentar essa graça para o mundo ver. Para o mundo ver que existem verdadeiros filhos e filhas de Deus, que honram o nome do Senhor, que traz essa graça e alegria, porque as pessoas vão te perguntar se você está sempre, né, ali forte, firme, sorrindo, você está sempre com a paz. É a graça, é Deus. Posicionamento. Nosso segundo entendimento, né, que Deus me deu em relação a, né, a nosso 2 Coríntios, né, que a gente leu, no capítulo 12, 7, segundo entendimento o sofrimento vem para nos instruir. Aqui no versículo 8 de 2 Coríntios 12, no versículo 7, no versículo 8 e 9. No versículo 8 diz assim... versículo 9, perdão. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o sofrimento vem para nos instruir. Quer dizer, ele é pedagógico, ele é didático, né? O sofrimento, por mais que ninguém gosta de passar, é óbvio, mas ele é didático. Ele está instruindo, tanto a mim quanto a vocês. A dor sempre tem sempre um propósito, mais que uma causa, sempre. Porque Deus, ele já é um Deus de propósito. Tudo que Deus faz é ligado, é alinhado, ele não perde o controle de nada, absolutamente de nada na nossa vida. Então Deus não vai desperdiçar, Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Sempre há propósito. Sempre há propósito. O mundo não entende isso, porque como o mundo não entende a Deus, o sofrimento é para interrupção e impedimento. Mas para a gente que tem o Senhor como Salvador, estamos em Cristo Jesus, o sofrimento há sempre um propósito para ele. Há um propósito. Se ele não removeu, às vezes, mais irmã, eu já estou passando por isso já faz algum tempo, eu estou passando por sofrimento, olha, eu estou com determinada doença, eu estou com uma peleja, num processo, o que for. Se Deus ainda não removeu isso de você, meu irmão, minha irmã, se você ainda está passando por esse processo, é porque está trabalhando em você, né? Deus está trabalhando em você para depois trabalhar por meio de você, porque você vai dar testemunho e glorificar a vitória que Deus vai te dar nesse processo, nessa peleja. Às vezes é questão de casamento, eu não conheço vocês, é uma separação, vocês estão querendo uma volta, então você está passando por esse sofrimento, está passando por esse vale, mas se ainda não foi o tempo de resolver, restituir um casamento, se foi para alguma coisa do processo, o que for, né? Não conheço os irmãos e as irmãs, mas se ele ainda permanece esse sofrimento, é porque Deus está trabalhando em você para depois trabalhar, né, por meio de você. Você vai ser instrumento para a glória de Deus. Paulo, nesse momento aqui, quando Deus falou isso para ele, minha graça te basta, porque Paulo seria o instrumento. Olha, minha graça te basta, glorifica aí no meio do sofrimento. Então é isso aí. Então ele vai usar, meu irmão e irmã, não entre em desespero. Não entre, né, porque está um tempão, já tem anos que eu estou passando por isso. Não desanime. A graça de Deus está sobre a sua vida.
Desfrute da graça de Deus, confie no Senhor, porque Ele fará, nada lhe perde o controle. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 e 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Aleluias! A própria palavra de Deus nos diz, né, para sermos o quê? Para sermos perseverantes, porque a nossa prova da sua fé vai produzir perseverança. Se alegre, motivo de grande alegria. Como é que a gente vai ter alegria? No meio de sofrimento, de uma tristeza, no meio de uma angústia, no meio de uma espera que você está precisando, esperando, como eu citei aí alguns 2 exemplos. Mas a graça te habilita a frutificar. A minha graça te basta. É isso que Deus trouxe essa palavra para você nesta noite. A minha graça te basta. Você vai poder se alegrar. Em Filipenses 4:4, alegrem-se no Senhor. Eu repito, alegrem-se. Como a gente vai conseguir se alegrar? Somente mediante a graça de Deus, através de Jesus. A graça te faz você se alegrar. É a graça. E a gente sabe que, como a palavra de Deus instrui, você está sendo aperfeiçoado, como está aqui, ó, para que vocês sejam maduros e íntegros. Íntegros em quem? Íntegros em Cristo Jesus. Essa integridade é de Cristo, que é passada para nós. Sermos íntegros, maduros, para que quando Deus tem essa maturidade em Deus, na sua palavra, e assim a gente tendo essa maturidade na nossa palavra. Por quê? Porque o Senhor quer nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Não somos perfeitos ainda, irmãos e irmãs. Quem de nós ainda é perfeito? Nós estamos no processo. Existe um processo tanto para mim quanto para você, não somos perfeitos. Mas a palavra de Deus garante, se a gente seguir a palavra de Deus, nós seremos maduros e íntegros, porque nós temos a graça, Jesus está em nós. Essa é a fé, nós estamos indo, né? Nós estamos nos aperfeiçoando. Quanto mais examinamos a Escritura, quanto mais nos esforçamos para andar conforme a palavra de Deus, nós seremos cada vez mais parecidos com Cristo. A própria palavra nos diz em Efésios, no capítulo 4, no versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos é um desejo, uma persistente aspiração que está no coração de Deus. A vontade de Deus é que sejamos a imagem de Jesus. Mas para isso Ele aproveita, lembra? Deus sempre há propósito no sofrimento. É para que a glória dele seja manifestada através de nós. A gente glorifique o Senhor. E que cada vez nós sejamos moldados, parecidos, sejamos cópias de Jesus. Em todos os momentos da nossa postura, no nosso andar, no nosso falar, no nosso proceder, nós temos que ter essa luz de Cristo. Me veio também uma questão, resistir ao diabo, o diabo fugirá de vós. O diabo só vai fugir da gente se a gente for parecido com Jesus. Enquanto tiver brecha, o diabo pode usar a gente. Mas resistir ao diabo aqui, não é só a questão do posicionamento. Nós estamos posicionados em Cristo Jesus. E quando ele olhar para a gente, ele tem que ver completo a imagem de Deus, a imagem de Jesus em nós. É isso, né? Que a graça e o que Deus quer que a gente seja, essa inspiração, a imagem de Jesus. Porque tendo a luz de Cristo ali, você, opa, ali eu não posso tocar, ali eu não posso brincar. Ele vai sair correndo. Porque as trevas não resistem à luz. As trevas não resistem à luz. Nós somos chamados para ser sal e luz no mundo. Paulo, então, entendeu perfeitamente quando o Senhor falou com ele. Ele entendeu perfeitamente a graça, tanto que ele regozijou-se, porque viu a oportunidade através de Deus, através dessa palavra de Deus, para ele glorificar o Senhor, para ele crescer e amadurecer. Glória a Deus por isso, que nós possamos também ter esse entendimento, que nós precisamos ter esse amadurecimento, essa graça, para que a gente possa crescer mais. O terceiro entendimento que eu trago hoje para nós, porque
Como você deve entender os momentos difíceis na vida? O terceiro entendimento é: o sofrimento é passageiro. Aleluias. Então, no versículo... no versículo 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele sabe que esse momento, o sofrimento, ele é passageiro, então eu vou regozijar, eu vou louvar e engrandecer o nome do Senhor, eu vou estar, né, na minha disposição de estar sempre sendo, né, um canal de bênçãos, não só para mim, porque quando a gente se posiciona dessa forma, vem para nós primeiro, mas também a gente derrama na vida da outra pessoa. Esse entendimento que a gente também tem que ter. Eu trago para a gente também 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17, diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. E esse peso de glória é a glória de Deus através das nossas vidas. Iremos glorificar a Deus, as pessoas vão olhar para nós, meu Deus, como Deus abençoa esse irmão, como Deus abençoa essa irmã. Olha o que Deus faz na vida dele. Então o tempo todo a sua vida estará glorificando e apontando para Deus, apontando para Deus. E esse é o peso de glória, né? Acima de toda comparação. Não, aqueles que têm, meus irmãos e irmãs, né, os olhos voltados para Deus e aguardam a volta de Cristo, são os que triunfam diante do sofrimento. Como eu disse, o mundo não conhece ao Senhor. O mundo passa por situações, pessoas passam por situações assim que elas acham às vezes que merecem sofrimento. As pessoas acham, o budismo, se eu não me engano, fala do karma. E aí eles falam que o karma é como se você estivesse pagando alguma coisa, né, por um erro, por alguma coisa assim. Não, o karma, eles entendem assim, é o secular. Mas a gente que é cristão, a gente sabe que a gente está aprendendo que hoje, a gente aprendeu que a gente tem a graça de Deus, toma posse da graça de Deus. Frutifique pela graça de Deus, se posicione pela graça de Deus. Sorria, fica firme, fica em paz em todo o tempo, porque a graça, essa paz, essa graça já foi liberada. E o mundo, ela não tem essa graça, ela não tem essa paz que excede todo entendimento, que você vê que te sustenta, que te faz não paralisar, mas te faz você, prosseguir, perseverar pelo caminho. A tribulação do mundo secular paralisa, as pessoas mudam a vida completamente por causa de determinadas situações que passam na vida. Pessoas que ficam traumatizadas eternamente porque não conhecem a graça de Deus. Nós conhecemos, vamos apresentar essa graça de Deus para as outras pessoas que precisam. Então, se a gente sabe, então, se a gente está com nossos olhos voltados para o Senhor, aguardando a volta de Cristo, são os que triunfam diante do sofrimento. O sofrimento é por breve tempo, o consolo é eterno. A dor vai passar, o céu jamais. Nós temos a esperança. Se a nossa esperança só fosse restrita aqui a este mundo, nossa, miserável somos. A palavra de Deus fala mais ou menos dessa forma, desculpa. Mas é dessa forma que fala, miserável somos. Se a nossa esperança só fosse aqui na terra, mas a nossa esperança está no céu. A nossa esperança está no Senhor Jesus. A esperança vem dele. Então fiquemos firmes no Senhor, no amor do Senhor, né? O verdadeiro amor lança fora o medo. Fica com esse amor verdadeiro do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor conhece, sabe, você, meu irmão, minha irmã. O Senhor conhece o seu pensar. O Senhor conhece o seu falar. Ele sabe, de tudo que acontece na sua vida. Ele sabe como te ajudar, como fazerem as coisas acontecer. Porque Ele está sempre no controle de tudo. Ele nunca perde o controle de nada. Irmãos, a caminhada pode ser difícil. O caminho pode ser estreito, às vezes. As lutas podem ser muitas também. Mas a graça de Cristo nos basta. É isso que Deus trouxe. O entendimento tanto para mim quanto para você. A minha graça te basta. Fica com a graça de Deus.
fica com a minha graça. Entenda que você não precisa ficar paralisado, porque a graça de Deus opera em vós, para que você frutifique em mim, me glorifique nesse momento difícil. E que você não paralise, continue caminhando, continue prosseguindo, continue avançando, porque eu estou contigo. Prossigamos em fé neste mundo, perseverando em amor e nos fortalecendo da palavra de Deus, para que possamos espelhar verdadeiramente Cristo e sermos frutíferos, porque nós somos chamados para frutificar, né? Nós somos chamados realmente para ser, né, a luz, né, essa transformação no mundo. Sermos frutíferos, né, por intermédio da graça de Deus, de inspirar a muitos, inspirar pessoas a conhecerem ao Senhor, a conhecerem a Deus, a estarem querendo, às vezes, ter a tua fé, ter a tua postura, sabe? Eu vejo em você, irmão, irmã, a sua postura, essa fé eu também quero. Você está glorificando o nome do Senhor, porque você está influenciando as pessoas para uma coisa boa, para que elas possam frutificar em Cristo Jesus. Inspirar a muitos e glorificar o nome de Deus. É isso que nós devemos ter. E hoje, nessa noite, Deus nos falou que, não esqueça, temos que entender que a graça de Deus, ela nos basta. Entender que o sofrimento nesse mundo é inevitável. Entender que todo sofrimento que passamos é para instruir, é didático, é pedagógico. Existe tudo por trás, porque Deus não perde o controle de nada. Segundo, é passageiro. Não importa o tempo, mas é passageiro. Porque a nossa esperança não é só nesse mundo, nós não viveremos eternamente nesse mundo. Nós temos o reino de Deus, nós temos lá, junto com o Senhor, a glória de Deus nos esperando. Nós temos aí a paz de Deus também, que excede todo entendimento através dessa graça de Deus. É o favor de Deus imerecido que foi derramado sobre mim e você, que opera em nós, né, essa força, a alegria, a resiliência, a perseverança, a paz. É essa palavra que Deus colocou no meu coração. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos corações de vocês, meus irmãos e irmãs, tudo aquilo que eu não consegui passar. Sou grata a Deus por ter dado essa oportunidade, não só de aprender com a palavra de Deus, né, que a primeira palavra toca aqui em nós, mas de estar trazendo, lembrando para os meus irmãos e irmãs que essa palavra está lá na Bíblia, que nós possamos usufruir, tomar posse dessa palavra. E que Deus possa vir a falar mais ao coração de cada um que está aqui nesta live. Amém? Vocês estão me ouvindo, gente? Ai, meu Deus. Vocês estão tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Ai, gente. Ué. Louvado seja Deus. Eu glorifico o teu nome, exalto ao Senhor. Vocês estão me ouvindo, irmãs? Ou paralisou, ou travou a internet? Eu fiquei aqui, estou procurando entender. Amém, amém. Glória a Deus. Eu fiquei até assustada. Será que não... a internet parou? Agora voltou? Como é que tá? Vocês conseguiram? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então eu vou orar para a gente finalizar. Agradeço as irmãs e os irmãos que estão aqui conosco, compartilhando essa mensagem, né, desta noite. Né, o favor de Deus, a graça de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós tivemos a oportunidade aqui nesta hora de refletir mais um pouco da Tua palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, abra o nosso entendimento, abra o entendimento dos nossos irmãos e irmãs. Pai, para conhecer mais a Ti, para entender mais do Teu propósito, de quem Tu és verdadeiramente, e que eles possam se apegar, se entregar, se derramar verdadeiramente diante de Ti. Que o mundo venha Te conhecer e que os Teus filhos na Tua casa venham se derramar, verdadeiramente abrir o coração e receber essa graça, ter uma experiência sobrenatural contigo. Senhor, abra o entendimento e o coração de cada um que está aqui, vendo neste momento a live,
E que cada um, Senhor, que ainda vai assistir, que os irmãos sejam agraciados pelo teu amor, pela tua paz, pela tua verdade. Que o Espírito de Deus toque em cada coração, em cada lar. Que possa derramar, Senhor, a tua doce e gloriosa presença e transformar, Senhor, o que precisa ser transformado na vida de cada um e no lar de cada um. E assim eu te agradeço, ó Pai, pela minha oportunidade nesta noite de estar aqui, Senhor, aprendendo também de Ti, falando, Senhor, fazendo essa reflexão junto com meus irmãos e irmãs. Obrigada, Senhor. Obrigada por este grupo, Guerreiras de Oração, por dar essa oportunidade de amar a palavra de Deus e poder ter essa oportunidade de estar transformando, de estar trazendo a palavra de Deus. E assim eu te oro, Senhor, e te agradeço por tudo que o Senhor já está fazendo aqui durante a live e por tudo que o Senhor vai fazer. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, minhas amadas irmãs, fica na paz do Senhor, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o favor e a graça de Deus sejam derramados sobre a sua vida, que a graça, a paz, a alegria, que vocês frutifiquem em Cristo Jesus. Amém, minhas amadas irmãs? Fiquem na paz de Deus, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por estar aqui junto comigo ouvindo essa palavra que Deus nos trouxe. A graça de Deus te basta, irmão e irmã. Beijo, Deus abençoe vocês. Amém.